Se você está buscando descobrir qual é o seu verdadeiro propósito, ou se você já tem uma ideia de qual seja, mas quer ter ainda mais certeza se está no caminho certo, então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te dar dicas e um passo a passo de como você pode desenvolver essa clareza. Olá, meu nome é Kellen Boff, eu sou coach de florescimento humano e eu ajudo pessoas a se direcionarem a uma vida com mais sentido e realização. Então vamos começar falando um pouquinho sobre propósito. O que é o propósito? Propósito é a razão pela qual você quer o que você quer. E o propósito de vida ele está diretamente ligado à sua missão. É para onde a sua vida vai, a direção que ela vai. Você determina através do seu propósito, através do seu porquê, através de fazer aquilo que você faz, do jeito que você faz, de um jeito único, só seu e que impacta positivamente não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas também. E o que acontece quando nós não vivemos o nosso propósito? Nós somos igual a uma flor murcha, sem viço, sem vitalidade. Mas algo que é tão importante, algo que é tão crucial em nossas vidas, como que a maioria das pessoas não despertaram para isso? Ou estão achando que propósito é apenas uma palavra bonita, da moda? Porque há um tempo atrás não se falava muito em propósito. Hoje a gente está vivendo a era do propósito. As pessoas estão trocando a moeda do dinheiro pela moeda do propósito, pela moeda do sentido na vida. E quando você vive algo que toca o seu coração, algo que te preenche, que te dá completude, automaticamente você entra no fluxo da abundância. Então o dinheiro que vem em troca da energia que você coloca naquilo que você faz, torna a sua vida abundante. E por que pessoas passam uma vida inteira sem despertar para o seu verdadeiro propósito? Raras exceções, algumas pessoas conseguem de fato muito cedo ainda se direcionar a um caminho que toca o seu coração e fazer aquilo que ama de verdade, encontrar sua verdadeira paixão. Mas é uma dádiva, são raras exceções. Existem estudos que comprovam que a grande maioria das pessoas não está vivendo seu propósito, está insatisfeita com o que faz. E isso se deve ao fato de que para você encontrar o seu propósito, você tem que fazer um desenho, uma imagem mais profunda de si mesmo. Você tem que adentrar no autoconhecimento. E isso nós não aprendemos na escola, nós não aprendemos em casa. A gente vai aprender isso lá na frente, vivendo a vida, né? Passando por alguns percalços, algumas adversidades e depois de muito tentar encontrar soluções fora, pode ser que algumas pessoas busquem o autoconhecimento, mas nem todo mundo olha para essa parte crucial da sua vida. Já lá na tenridade, quando crianças, lá na nossa infância, nós fomos muito moldados por regras sociais, pela educação que recebemos dos nossos pais, porque eles também receberam uma educação e transmitiram para nós dentro de um conjunto de crenças, de ideias que eles adotaram. Então muitas vezes a criança está lá, está livre, né? Está expressando a sua criatividade, os seus interesses, as suas curiosidades e ela ouve alguns nãos, isso não pode, isso não deve ser feito, esse caminho é melhor para você. Já lá na adolescência a gente tem uma pressão por uma definição, por escolher uma carreira, por ser bem-sucedido, por escolher um caminho que a probabilidade de sucesso é maior, entre aspas, né? Porque às vezes essa é uma ideia que vem de fora, é uma vontade extrínseca, não intrínseca. Então a pessoa acha que se ela escolher aquele caminho da paixão, na verdade ela vai até se auto-sabotando, ela já nem olha mais para suas paixões e acaba escolhendo aquele caminho para agradar os outros ou para se enquadrar a um padrão, né? Com medo de ficar para trás, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado às vezes pela família. Então uma série de
crenças, de medos, de barreiras que inconscientemente acabam fazendo parte desse processo. E aí nós deixamos de ser quem verdadeiramente somos para viver algo que sequer queremos, mas para que nós sejamos aceitos, para que a gente tenha uma sensação de pertencimento, de pertencer a uma tribo. Hoje isso tem mudado bastante, nós estamos na era realmente do propósito, isso tem mudado bastante. Hoje as pessoas estão despertando mais para isso, né? Para satisfação com a vida e não só em ter uma carreira bem-sucedida, mas ter também as duas coisas. Por que você tem que escolher entre uma coisa e outra? Você pode ter sucesso e você pode sim fazer aquilo que você ama. Inclusive, se você fizer aquilo que você ama, a probabilidade de você ter sucesso é muito maior, infinitamente maior. Porque quando a gente faz aquilo com alma, aquilo que a gente faz, a gente coloca toda a nossa energia, a gente dá o nosso melhor, a gente acredita que vai dar certo e os resultados também são muito mais positivos. Consequência disso, você tem muito mais abundância, muito mais prosperidade financeira. Então é natural que as pessoas escolham esse outro caminho, esse caminho que não corresponde à sua paixão, por entenderem que é mais confortável. E é engraçado como essas pesquisas revelam, né, que a maioria das pessoas não gosta do que faz, mas não tem ideia do que as tornariam mais felizes, do que as tornariam mais realizadas. E eu entendo muito bem, porque essa também já foi a minha realidade. Há uns anos atrás, eu também não tinha ideia de qual era o meu propósito, como muitas pessoas não têm, e eu estava também insatisfeita com a minha vida nesse ponto. E aí eu vou te contar um pouquinho da minha história para que você entenda que a gente precisa passar às vezes por alguns processos um tanto desafiadores, eu não gosto de usar a palavra difíceis, mas desafiadores, para que a gente desperte, para que a gente realmente olhe numa outra direção, uma direção que dá mais sentido para a nossa vida. Quando chegou lá pelos 30 anos, um pouco mais, eu senti que estava faltando alguma coisa. Eu senti que eu não estava totalmente completa, eu tinha um certo vazio. E eu estava já advogando, estava bem profissionalmente, com a vida mais ou menos organizada, mas eu sentia que não era ali que estava aquela paixão, sabe? Não era ali que estava tocando tanto o meu coração. E eu não tinha muita coragem de admitir isso nem para mim mesma, quanto mais falar disso para outras pessoas. Mas foi um tempo que eu decidi mudar alguma coisa, se eu vou fazer algo novo. E aí eu fui estudar para concurso. Aí eu larguei o escritório, fui estudar para concurso. E aí eu fazia concurso para tudo que era coisa, né? Desde para magistratura, procuradoria, eu fiz para tudo. Eu estudava meio que sem foco no início, depois eu fui me alinhando. Mas a verdade é que já faziam 2 anos que eu estudava para concurso, e aquela vida de concurseira, que eu nem vou entrar em detalhes agora, porque isso é uma outra história. Mas a gente sabe que a gente começa a entrar numa loucura, que a gente não faz mais nada, a gente não tem mais vida social, a gente acha que a vida é só estudar, que primeiro você vai passar, depois você vai ser feliz, e não é nada disso, não é nada disso. Se você que está me ouvindo estuda para concurso, pelo amor de Deus, a vida acontece agora, a vida acontece no presente. Você pode sim ter um objetivo, pode ser o maior sonho da sua vida, lute por esse sonho, mas seja feliz agora. Curta alguns momentos, porque esses momentos eles vão te dar ainda mais força para você ter esse combustível e seguir em frente. E aí eu fazia totalmente errado, eu comecei a ficar apática, eu não era mais eu me desconectei de mim mesma. E 2 anos então estudando, eu já percebi que não era esse o caminho, não porque eu estava sofrendo ali todo esse processo, né, de aprendizagem, de estudos, mas porque eu não me via num cargo público, eu não me via. E aí começou a me bater um desespero. Eu tinha, sei lá, um pouco mais de 30 anos e eu pensava, eu sou muito velha para mudar radicalmente agora a minha profissão, já é tarde demais para isso,
Eu não posso sair desse quadrado, eu tenho que ficar no direito, porque eu já investi demais, porque lá atrás, lá na adolescência, foi tudo muito difícil para mim, não foi fácil chegar até aqui. Eu não posso abandonar isso, eu tenho que continuar de alguma forma dentro desse quadrado. E eu já tinha envolvido outras pessoas nos meus projetos, eu tinha uma culpa por isso, eu já tinha investido demais, não só o dinheiro, mas também o tempo, né, de estudo, enfim. E aí eu olhava para trás e eu dizia, meu Deus, eu perdi esses anos todos da minha vida, e agora? E aí já eram 4 anos, porque quando eu cheguei nos 2 anos e eu me dei conta que não era isso que eu queria, eu ainda fiquei mais 2, por todos esses sentimentos que eu tinha, por todas essas crenças que eu tinha, eu ainda fiquei mais 2 anos nesse caminho de concurso público. Então eu fiquei 4 anos estudando. E aí o desespero só aumentava. Aí elevei totalmente o meu nível de cortisol, minha ansiedade. Eu não conseguia dormir à noite. Quando eu pensava no futuro eu tinha medo, porque me dava muita incerteza do que realmente seria, né? Porque eu não estava vendo uma saída que me trouxesse mais realização e mais felicidade. Parecia que tudo que eu estava fazendo era em vão. E aí bateu o desespero, e chegou um ponto que chegou realmente, né, aquele dia decisivo, assim, que eu olhei para tudo isso, eu já estava meio que adoecendo, eu estava ficando deprimida, eu me sentia meio que uma viva morta, eu acordava de manhã, não tinha muito entusiasmo, muita motivação, eu comecei a me perceber que eu estava decaindo, a minha energia estava muito baixa. E aí chegou um dia que realmente eu não aguentei, foi o dia do chega. E eu disse, chega mesmo, chega, eu não vou mais estudar, eu não vou mais pegar esses livros na mão. E eu já tinha ouvido falar em autoconhecimento, mas eu nunca dei muita importância para isso, porque eu achava que era autoajuda, era uma coisa assim, eu tinha um pouco de preconceito, para ser bem sincera, olha só que coisa, como a vida dá voltas. E aí, aquele dia, isso me tocou. E eu disse, eu vou olhar para um lado da minha vida que eu jamais olhei, para uma direção que eu jamais olhei antes. Eu vou buscar o autoconhecimento, eu vou olhar para dentro de mim. E aí foi que eu conheci o coaching nessa minha jornada, e realmente através do coaching foi muito rápido, eu tive a clareza do que realmente fazia mais sentido para minha vida. E nessa minha jornada toda, claro que isso não aconteceu da noite pro dia, foi uma decisão de realmente focar. A minha ideia inicial, assim, meu objetivo inicial era ter clareza. Eu só queria isso, só queria ter clareza do que realmente eu queria. Nesse processo todo, nessa jornada toda de autoconhecimento, que mais uma vez eu repito, não aconteceu da noite pro dia, mas foi muito mais rápido do que eu imaginava, eu me encontrei também nesse caminho, né, de ser uma coach, de ajudar pessoas a terem realmente essa clareza, de saber o que é que dá mais sentido para a vida delas, porque a vida passa e a gente tem que aproveitar essa jornada, a gente tem que fazer algo maior, né? A vida não é simplesmente só trabalhar, só, né, ficar ali com as nossas famílias, tem algo muito maior que a gente tem aqui dentro de nós para oferecer para o mundo. E eu fui descobrindo que existe uma forma de você morrer e continuar existindo, de você deixar um legado. E é quando você encontra o seu propósito, quando você faz algo que realmente te faz ter aquele brilho nos olhos. E isso é muito gratificante, isso verdadeiramente nos faz feliz. E é pensando em te ajudar nessa jornada que eu vou te dar algumas dicas aqui. Primeira coisa, se você está buscando clareza de qual é o seu verdadeiro propósito, é uma decisão. É uma decisão de você olhar para isso. E você já deve, talvez, em algum momento ter ouvido falar que onde você coloca o seu foco tende a expandir. A chave para você descobrir o seu propósito é o autoconhecimento. E para isso você tem que sair também da sua zona de conforto. Você vai ter que fazer um esforço intelectual de pensar um pouco sobre você,
de elevar o nível da sua autoconsciência sobre as coisas que você gosta, sobre as suas paixões, sobre aquilo que você pode alinhar com o que o mundo precisa. E agora então eu vou te dar um roteiro para te ajudar. Então você vai pausar esse vídeo nessas perguntas e se você realmente estiver comprometida nessa jornada de encontrar o seu propósito, realmente se permita ter esse momento de responder com muita consciência, com muita dedicação. E a primeira pergunta que você vai se fazer é o que você ama fazer. E talvez você fique agora pensando, mas é justamente isso que eu preciso descobrir. Sim, você vai fazer esse esforço intelectual, esse esforço mental de fazer uma lista, anotar, escreva, você tem que escrever, porque quando você escreve, você ativa ainda mais a sua clareza, vem mais ideias, mais inspiração, e você vai listar tudo, não só tarefas rotineiras do trabalho, da sua vida pessoal, mas coisas que você realmente sente prazer em fazer. Pode ser que você goste de se maquiar, você gosta de viajar, você gosta de ler, você gosta de dançar, você gosta de cozinhar, você gosta de fazer bolos, você gosta de fazer brigadeiro, você gosta de pintar, seja lá o que for, anote tudo, faça uma lista, explore essa lista. A segunda pergunta que você vai se fazer é o que é que você faz que você não vê o tempo passar, que você perde a noção do tempo, que você entra naquilo que a gente chama de flow, estado de fluir, que você faz algo por 1 hora e parece que se passou apenas 15 minutos. Tenta lembrar quais foram esses momentos, o que você estava fazendo, se você estava batendo papo com amigos, se você estava vendo algum vídeo, se você estava assistindo um filme. O que você faz que você não vê o tempo passar? Outra pergunta muito importante: quais são os seus talentos? Quais são as suas qualidades? Talento é aquela característica que é um pouquinho mais exagerada, que é tão natural em você que você nem percebe que é um talento. Muitas vezes você acha que é tão normal, que outras pessoas também têm esse talento, mas não. Elas têm outros talentos, você tem esse talento especial. Então começa a pensar. É um exercício um pouco desafiador, porque a gente tende a olhar só as coisas negativas. Normalmente a gente vai buscando os defeitos e não estamos acostumadas a olhar as nossas qualidades, os nossos talentos. Então você vai fazer o seguinte: num primeiro momento você vai anotar aquilo que você entende que são os seus talentos, ok? Depois você vai fazer um exercício de imaginação e você vai entrar na cabeça das pessoas que estão ao seu redor, melhores amigas, família, seus entes queridos, imaginando que eles estivessem falando de você para outra pessoa, o que eles diriam? Quem é você? O que essas pessoas queridas falariam de você? Então você vai fazer esse exercício. Outra pergunta muito interessante de você fazer também é: quais são as suas forças? Pense o seguinte: os desafios que a vida já te apresentou, como você saiu deles? Como você venceu, superou esses desafios? Que forças você usou? Foi a perseverança? Foi a determinação? Foi o amor? Foi o perdão? Foi a liderança? Foi o seu critério? O que foi? Agora pensa um pouquinho nisso. E é muito importante também você pensar sobre os seus valores. Faça uma lista dos seus valores, aquilo que você valoriza, aquilo que é importante para você. Pense numa vida perfeita, num eu perfeito, um eu ideal. Como você gostaria de viver, com que pessoas você gostaria de estar conectada. Para você importa a família, importa a natureza, importa a liberdade, importa viajar, importa a experiência, importa conhecimento. O que importa para você? O que você valoriza? Anote tudo isso também, para que você possa alinhar o seu propósito com os seus valores. Isso é muito importante. E agora, se faça a seguinte pergunta:
O que é que as pessoas te elogiam? Ou o que as pessoas pedem para você solucionar? Qual é o problema que elas pedem solução, que elas te demandam atenção, te demandam ajuda? O que elas demandam de você? Isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem muita noção daquilo que a gente é boa, daquilo que a gente faz bem, mas as pessoas ao nosso redor têm essa noção. Então se coloque nesse cenário para você ter essa clareza. E agora uma pergunta que é uma das minhas preferidas, que essa realmente vai fazer você ir a fundo aí no seu esforço mental, mas vai valer a pena. O que é que você faz bem, que o mundo precisa, o mundo está precisando disso e você ama fazer? Faz um esforço mental agora que vai valer a pena. E uma pergunta muito interessante: o que você faria até sem cobrar por isso? O que você faria até de graça, de tanto que você gosta de fazer? Se faça essa pergunta. Então a minha dica para você é: se faça as perguntas certas e comece a impulsionar a sua vida, a experimentar coisas novas, a ir na direção das coisas que você gosta. Você não vai ter uma certeza no primeiro momento. E você só vai conseguir ter a certeza que você busca se colocando em movimento, experimentando, tendo outras possibilidades, se abrindo para o novo. E aí sim, você vai encontrando outros caminhos, outras direções, e às vezes mesmo um caminho que não é aquele que você quer, mas ele já te dá uma clareza que não é por ali, que é em outra direção. E não importa se esse caminho é fácil, se esse caminho é difícil, importa você ir na direção que você quer ir. Talvez você queira fazer brigadeiros, talvez você queira escalar o Everest, talvez você queira palestrar pelo país afora, pelo mundo, talvez você queira limpar casas, talvez você queira cantar, pintar, não importa o que você queira fazer. Não importa o que seja, importa que atenda aos anseios da sua alma, daquilo que você nasceu para ser, e você vai ser muito mais bem-sucedida na vida fazendo aquilo que você ama. Mediante tantas possibilidades que a vida oferece, você vai escolher ter uma vida mediana quando você pode ter uma vida com muito mais sentido e propósito? Eu gosto muito do que diz Siri Prembaba em O Livro O Propósito, quando ele diz que o ser e o fazer são inseparáveis. E quando nós encontramos esse alinhamento entre o que somos e o que fazemos, nós somos tomados por uma sensação de completude, de pertencimento. É como se fosse um volta para casa. E a verdade de quem somos começa a se manifestar através das nossas ações. Eu garanto para você que vale a pena você dedicar um tempo da sua vida a encontrar o seu propósito. Então seja perseverante nessa busca. Se você precisar, busque ajuda de um profissional que possa te ajudar nessa jornada, mas não deixe de olhar para essa parte crucial da sua vida. E o propósito não é a sua profissão, não é o que você faz, é como você faz. É como você faz, de um jeito único, só seu, alinhado com a sua paixão, com o que o mundo precisa que você entregue. O mundo carece de você. Tantas pessoas odeiam a segunda-feira, ficam felizes na sexta-feira porque está chegando o final de semana e vão sair daquele martírio da rotina do trabalho. E eu posso te garantir que quando você encontra o seu propósito, as segundas-feiras vão ter cara de domingo e o trabalho passa a não ser mais trabalho. Eu desejo que você dedique um tempo da sua vida a descobrir o seu propósito, a olhar para isso, a se colocar no estado de presença, a se escutar mais, a ouvir mais a sua intuição. Tenha certeza que vale a pena dedicar esse tempo para ter uma vida muito mais feliz, muito mais abundante e significativa. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, deixe seu comentário
Compartilhe com outras pessoas para que você possa ajudá-las também nessa busca do propósito. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para que você possa ser avisado sobre outros conteúdos como esse. Obrigada, até o próximo vídeo.